Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra para a nossa reflexão. E desde já, ora a Deus que em nome de Jesus dê ordem aos seus anjos adiante de ti, com a espada desembainhada, repreendendo o laço do passarinheiro, repreendendo toda peste perniciosa, repreendendo todo atrapalho, e que haja bênção, que haja o livramento do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que em nome de Jesus, que venha prevalecer apenas aquilo que estiver nos planos, nos propósitos do Senhor, e que independente das circunstâncias, independente da dificuldade, independente das notícias que se chegar até você no dia de hoje ou nos dias próximos, que você venha clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida, que você venha confiar que Deus, Ele é um socorro bem presente na hora da angústia, que você venha confiar que Jesus é o caminho e que você decida abrir o seu coração para Ele, que você decida em nome de Jesus ouvir a direção de Deus, confiando que Ele está no controle. Ainda que os dias sejam maus, ainda que os dias sejam difíceis, que você venha entender que Jesus está à porta e Ele está batendo, e Ele está esperando você abrir um coração e permitir Ele entrar na sua mente, no seu coração, na sua vida e transformar toda a sua história, transformar aqueles decretos, porque quem determina não é o homem, quem determina não são os médicos, a última palavra vem do Senhor, mas que você venha entender as dificuldades que você tem enfrentado, que você tem passado, como bater na porta, que Jesus está à porta, está batendo, está criando meio e circunstâncias para que a cada dia mais você possa buscar e permitir Ele entrar em nome de Jesus. Amém? A palavra que eu vim trazer para a nossa reflexão, mais uma vez, encontra-se em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, onde a palavra do Senhor nos declara Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E o que é bater na porta? O bater na porta significa dar pancadas, como surrá-la. E o que significa surrá-la? Um ato de maltratar por meio de pancadas, por meio de chicoteadas, por meio de varadas. E Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Como assim? Se bater na porta significa surradas. Se bater na porta significa surrá-la, ou seja, maltratar. E quantas vezes nós estamos passando por uma situação em que parece que Deus está nos castigando, aos olhos de muitos até diz, deve ter pecado, por isso o Senhor está tratando. Talvez não seja exatamente por causa dos nossos pecados, mas é o bater na porta que Jesus está batendo. Jesus está apertando o cinto, como dizemos muitas vezes. Jesus está nos chicoteando, como assim? Permitindo algumas aflições, permitindo algumas angústias, permitindo algumas dificuldades, para que então nós olhemos para Ele e reconheçamos que Ele é a solução. Por isso que a palavra diz, lá em Lucas, capítulo 8, versículo 43 ao 48, a respeito de uma mulher que sofria há 12 anos do fluxo de sangue. E ela tinha recorrido a tantos médicos e nada lhe adiantava. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela entendeu que Jesus era a solução, porque Jesus declara dizendo em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E muitas das vezes você escolhe outros caminhos. Você tem escolhido outros caminhos. Mas Jesus tem tentado
tentado entrar no seu coração, tentado entrar na sua mente, tentado habitar em você o Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber. Mas para você receber o Espírito Santo e ele habitar em você, você precisa reconhecer Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você precisa abrir a porta em meio às circunstâncias. Você precisa enxergar Jesus como uma única solução. E enxergar Jesus como uma única solução não é você simplesmente se envolver com tantas coisas, acreditar e praticar tantas coisas e chamar por Ele. Você abrir a porta para Jesus e ver Ele como solução. É você abandonar o orgulho, é você abandonar o que preciso for para você seguir a Jesus. É você renunciar a toda a prática que o verdadeiro evangelho de Jesus direciona, que você precisa ir abandonar e segui-lo. Porque Jesus diz, aquele que quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo. Negue o seu próprio entendimento e comece a buscar, Senhor Jesus, como eu devo viver? Para que o Senhor entre na minha vida, para que o Senhor me transforme, para que o Senhor me direcione ao Pai eterno, para que quando eu partir, eu alcance a salvação. Porque em Apocalipse 21, versículo 8, está escrito que quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos idólatras, aos mentirosos, aos feiticeiros, aqueles que praticam ato de feitiçaria, ato de idolatria, ato de recorrer a deuses estranhos e confiar nele, não vai ter completa misericórdia de Deus. Porque se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos vivos. Porque muitas das vezes andamos errantes, andamos errados, mas Deus, Ele permite que você viva. Enquanto nós vivemos, e Ele vai nos livrando das astúcias ciladas do diabo, que muitas das vezes nós passamos por dificuldades, porque o inimigo acha brechas por causa de nós mesmos que praticamos coisas contrárias à palavra de Deus. Então Deus, Ele fala assim, eu tenho um plano com você, eu te amo, filho, eu te amo, filha, por isso eu estou tratando com você através dessa situação. E talvez aquilo que você não está conseguindo resolver, você recorreu a tantas coisas e você não conseguiu, é porque Jesus está à porta. Jesus está batendo e você ainda não está entendendo que Jesus está te chamando, que Deus está falando com você, que Ele tem um propósito de salvação. Mas você precisa abrir o coração e se dispor a abandonar o que preciso for para verdadeiramente seguir a Jesus e os propósitos dele se cumprem em sua vida. Veja o que a palavra do Senhor nos diz em Lucas capítulo 8, versículo 43 ao 48. E havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastou com os médicos todos os seus haveres, ou seja, já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, e por nenhum deles pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, dizes, quem é que me tocou? E disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo ficou sarada. Amém, glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o único que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória, que pode te curar, que pode transformar a sua história, que pode mudar o decreto
que os médicos deram, que pode mudar o decreto de palavras de maldições que foi lançado contra a sua vida, que pode mudar esse pensamento na sua mente que não tem mais jeito, que pode mudar esse pensamento na sua mente que não tem mais solução. Jesus é a solução. Esta mulher passou um momento de enfermidade, começou a usar dos seus próprios recursos e recorrer aos médicos. Claro que todos nós precisamos sim dos médicos, mas existem só coisas, situações em que o médico não vai resolver. E não é porque ele não quer resolver. Talvez até poderia se resolver, mas porque Deus tem um propósito de tratar com você. Talvez um propósito que então você abra o seu coração e reconheça que sem Jesus você não vai adiante. Que sem Jesus, se você partir, ainda que os médicos te curem, você não alcançaria a salvação. Então Jesus começa a bater na porta. E o bater na porta é muitas das vezes apertar as coisas. Quem sabe na área financeira as coisas começam a apertar. Na saúde, o médico poderia já ter resolvido, mas tenta de uma forma, às vezes alivia alguma coisa e surge outra enfermidade, surge outro problema. Não estou aqui dizendo para você que se você reconhecer Jesus, que você não vai ter mais enfermidade, que você não vai ter mais problemas. Mas muitas das vezes a dificuldade é Jesus batendo na porta. É Jesus batendo, porque o bater na porta são toques leves. Mas quando você chega na casa de alguém, você bate devagar. Se a pessoa não ouve, você começa a bater um pouco mais forte. Se a pessoa não vem abrir a porta, você bate. Se você não tiver paciência, você bate de uma forma tão forte que parece que vai arrombar. Até que a pessoa que está lá dentro vem e diga assim, vai arrombar a porta? Porque você bateu muito forte. E muitas das vezes Jesus, ele começa a agir. O Espírito Santo toca em você através de uma palavra. É o seu coração que acelera quando você recebe aquela palavra e você não diz sim para Jesus. Você fecha a porta do seu coração e Jesus fica na porta batendo. Aí então, por ele ter um propósito muito grande na sua vida, às vezes é necessário bater um pouco mais forte. E o bater um pouco mais forte é às vezes permitir a dificuldade até que você passe por uma situação semelhante a esta mulher do fluxo de sangue, que gastou todo o seu dinheiro por ter uma enfermidade, recorreu a tantos recursos e não havia a cura, não houve a solução, até que ela entendeu que ela necessitava abandonar o orgulho, ela necessitava, mesmo com as poucas forças que ela tinha, ir até Jesus, porque ela ouviu dizer que Jesus curava. Então ela deixou a vergonha de lado, porque ela estava em uma enfermidade que era considerada em um momento que a mulher estava num momento impuro e ela estava há 12 anos, provavelmente enfraquecida, sendo julgada diante dos homens, e ela largou toda a vergonha de lado. Ela não se vitimizou dizendo eu não aguento. Ela apenas pensava, se eu apenas tocar na orla, nas vestes de Jesus, eu serei curada. E quando ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus com fé, Jesus entendeu que saiu virtude, que saiu poder, e aquela mulher foi curada imediatamente. E Jesus virou-se para ela e disse, a tua fé te curou. Então entendemos através disso, desta palavra, que não foi apenas a fé em Jesus que curou aquela mulher. Aquela mulher se movimentou, aquela mulher enfrentou uma multidão, aquela mulher mostrou para a multidão que agora ela ia atrás de Jesus, que agora ela entendeu que Jesus era a solução. E Jesus diz
que aquele que eu confessar diante dos homens, ele o confessará diante do Pai, mas aquele que eu o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. Então que você venha entender hoje, em nome de Jesus, que Deus tem um grande propósito de salvação na sua vida. E às vezes o barco está balançando, as dificuldades, várias coisas você já tentou, você tentou tantos recursos. Talvez já gastou muito dinheiro. Talvez você esteja se sentindo já cansada ou cansado da mesma situação. Mas Jesus, ele te chama hoje. Ele está à porta e ele está dizendo através dessa situação, através dessa palavra: vinde a mim, filho, vinde a mim, filha, que eu tenho alívio, eu tenho um refrigério para a tua alma. Andar comigo não será uma vida de perfeição aqui na terra, mas eu tenho algo reservado maior para você no céu, que é a coroa da vida, a salvação eterna, e te apresentar diante do Pai. E dizer: esta é a minha filha, este é meu filho, esta me reconheceu como único Senhor e Salvador enquanto viveu, e mesmo em meio à circunstância, mesmo em meio à dificuldade, ela permaneceu na minha palavra. Ele permaneceu seguindo unicamente a mim, que sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Confie que Jesus está batendo. Abra o seu coração e ele mudará a sua vida, a sua história, e te levará até o Pai em nome de Jesus. Amém? Que você confie em nome de Jesus. Que você fique com esta palavra e compartilhe com mais alguém. Eu sou a Maria Oliveira. Eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Compartilhe essa palavra com mais alguém.